Oiê, eu sou a Tati Rocha e hoje eu trouxe uma peça maravilhosa para você, uma carteira porta-celular, uma clutch, peça chique, clássica, com esse tecido lindo que a Avimor preparou, uma estampa digital, toda de vitral, com cores de azul, verde, e eu combinei com estampas que são composês, então a gente vai ver isso no vídeo. Olha só que bacana, tem um espaço bem legal para você colocar o seu dinheiro aqui e também essa divisória aqui na frente, olha só que peça legal, onde a gente vai colocar o nosso celular e o melhor de tudo, você pode mexer no seu celular aqui e com plástico, não precisa tirar da sua carteira, pode deixar ele e é uma peça super vendável. Essa peça é para iniciante, você vai conseguir fazer, tenho certeza. E se você gostou, já deixa o seu like, o seu joinha, aproveita também para se inscrever aqui no canal da Avimor e aciona o sininho de notificações para receber novidades igual essa. É muito importante a sua participação, a sua presença, já deixa o seu like, o seu joinha e se puder, claro, eu estou no Instagram como Tati_Rocha_oficial e no YouTube como Tati Rocha. Eu vou amar ter a sua presença. Bora assistir e me conta nos comentários o que você achou, se você gostou. Para a nossa carteira porta-celular ou nossa clutch, nós vamos usar aqui um composê da Avimor com tecido digital maravilhoso com essa estampa, e para combinar nós separamos aqui um tecido aqui azul, parece de areinha, um azul assim bem clarinho, a cor do céu, e um azul marinho. Esses tecidos conversam e combinam com a nossa estampa. Perceba que até o zíper que a gente vai usar tá combinando com o caramelo dessa estampa. Então, para fazer a nossa carteira, a gente vai precisar da nossa estampa principal na medida de 22 por 15 duas vezes, e o forro também na mesma medida de 22 por 15 duas vezes, e o nosso viés que nós vamos usar, esse viés ele tem a medida de 6 por 16 duas vezes. Eu ainda tenho aqui o nosso zíper que tem 23 centímetros, mais um com 17 centímetros, e aí o plástico cristal que a gente vai usar, ele tem aqui na medida de 20 por 15, tá? Então vamos fazer essa peça e a gente vê o passo a passo agora. Antes de mais nada, a gente vai estruturar esse tecido principal com uma manta R2. Então, eu vou pegar a manta, cortar um pouco maior que o meu tecido principal, duas vezes, e vou passar com um ferro para assentar, e vamos fazer agora uma costura zigue-zague em toda a borda, tanto de uma parte quanto para outra. Agora sim, a gente vai passar uma costura zigue-zague em toda a parte do tecido e a manta. Aqui eu tô usando a R2, vamos lá. Agora sim que eu já costurei, dá pra ver o zigue-zague aqui do lado da manta. Eu vou refilar, ou seja, com a tesoura eu vou cortar todo o excesso de manta nas duas partes, lembrando pra gente sempre cortar depois da nossa costura. Então a gente vai fazer isso nas duas partes. Agora sim, nós já refilamos e a gente vai reservar essa parte. Agora, com aquelas duas faixas que nós cortamos na medida de 6 por 16, o que eu fiz? Eu vou dobrar ao meio, passar com o ferro e depois dobrar novamente, trazer até o centro, dobrar a outra parte e dobrar na metade. É um viés, tá? Então, olha só, eu sei que o tecido é azul marinho, mas dá para entender. A gente dobrou ele primeiro até a metade. Abrimos, dobramos até aquela marcação que a gente fez do outro lado também, e aí é só dobrar, e se você quiser, você passa com ferro para ficar melhor, porque nós vamos aplicar agora no nosso plástico cristal. Agora sim, com o nosso plástico cristal, eu tô usando aqui um intermediário, mas você pode usar até o mais grosso, só não vale usar muito fino, por ele não tá tanta estrutura na nossa carteira. A gente vai pegar o nosso viés que tá aqui, tá, ó, ele já tá todo dobradinho, nós vamos anexar, então nós vamos abraçar o nosso plástico cristal. O viés, ele
tem um excesso mesmo, é justamente pra gente não se preocupar na hora de fazer essa costura. E aqui eu tô usando um zíper de metro, mas você pode usar um zíper também comprado, aquele que já vem o cursor. O importante é a gente colocar aqui o dentinho virado pra cima, e eu vou encaixar nessa parte de trás. Olha, eu vou mostrar essa parte do nosso plástico com viés, ela vem por cima. Até é legal aqui, ó, você pegar um clipe e, já que eu tô usando plástico, né, ó, venho, coloca ela bem rente, tá? Junto com os dentinhos do seu zíper. Então, encaixa, ó, tá bem bonitinho aqui, bem rente. Vou mostrar atrás como que ficou, pra gente poder passar uma costura reta. Lembrando que a linha da sua máquina, da sua costura, vai ser na mesma tonalidade do seu viés. Então, olha, aqui ficou dessa forma. E agora a gente vai passar uma costura reta bem aqui, rente, então, a esse zíper. Não precisa mudar o calcador da máquina, tá? Utiliza o calcador normal. Agora sim, a gente vai passar uma costura reta, bem rente, com o nosso calcador aqui no nosso zíper, tá? Os dentinhos do nosso zíper. Lembrando que não precisa mudar o calcador, a sapatilha é a comum mesmo que a gente sempre vai usar. Então, retrocesso do início ao fim. E vai devagarinho para ela encaixar aqui atrás, ó. O importante é ela ficar bem certinha, centralizada. Eu usei a mesma cor da linha, olha só, do nosso viés, dá pra ver, ficou bem bacana. Agora a gente vai fazer, só antes de a gente cortar e refilar, a gente vai fazer isso na outra parte também, então vamos lá. Agora sim que a gente já costurou essa parte do plástico cristal no zíper com viés, eu vou pegar a outra parte que eu tenho já costurada com a minha manta estruturada, e eu vou pegar o meu viés, só que agora dessa vez eu vou encaixar nessa parte mais curta do meu tecido principal e vou encaixar justamente nessa parte o meu viés, porém vou colocar o meu zíper já aberto com o dentinho virado para cima aqui nessa região. Olha, ele tem que ficar assim. E aí eu vou explicar o porquê que ele tem que ficar assim. A gente vai colocar ele bem rente, tá? Ó, lembra, igual a gente fez, coloca o clipe para ficar tudo certo, centralizado. E aí a gente vai passar uma costura reta, bem rente ao zíper. Por quê? Porque depois eu vou colocar o meu plástico cristal dessa forma. Então vamos lá. Já costurei os dois zíperes, tanto da nossa manta como do nosso plástico cristal, e ele vai ficar encaixado dessa forma. Eu vou colocar aqui o cursor, mas se você tiver comprado um zíper, pode fazer do mesmo processo, tá? Não tem problema. Esse é o zíper de metro, a gente vai colocar o cursor agora. Agora sim, nós vamos colocar o nosso cursor de zíper, tá? E eu tenho este aparelho, mas você pode ter um garfo e fixar ele em alguma base sólida para ele não se mexer. É o mesmo processo. Aqui a gente vai colocar o nosso cursor com o pingente para baixo, lembrando que essa parte curvada, ela fica de frente pra gente. Aqui a nossa peça, olha, ela vai ficar dessa forma. Então, para colocar qualquer zíper, cursor, a gente tem que colocar os dentinhos virados para baixo. Olha aí, o grande segredo, tá? Os dentinhos virados para baixo. E o primordial também de tudo é o seguinte, é você, ó, puxou, entrou, tá? Aqui o segredo é você novamente, a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Por quê? Porque eu fechei o zíper agora. E agora sim, muita gente, às vezes, eu preferi mostrar, porque às vezes muita gente não sabe e nessa hora tem dificuldades. Então, para colocar o cursor, primeiro a gente coloca, puxa ele, tira o cursor para o zíper fechar. E agora sim, eu abro um pedacinho aqui e vou novamente colocar agora sim o meu cursor. Se
Se você tiver um garfo e quiser fazer dessa forma, é só você encaixar aqui, ó, na lateral, tá? Vem no ladinho e puxa, não vem de frente, tá? Vem de lado, que você vai encaixar com muita facilidade o seu cursor de zíper. E aí você pode personalizar, fica bem bonito. Agora sim, com o nosso cursor já colocado, nós vamos passar uma costura reta nas duas laterais e no fundo, fechando esse nosso plástico cristal e acoplando ele no nosso bolso. Só toma cuidado e até passa uma costura aqui atrás, porque você vai observar na sua manta essa outra costura que tem aqui, que foi o nosso zigue-zague, a gente vai passar a costura dentro. Toma cuidado então nessa parte do zíper, vem com cuidado. A gente vai agora então passar, olha o cursor onde ele tá, e a gente vai passar então com cuidado essa nossa costura reta, retrocesso no início e no final. Ajeita, vê se o plástico tá aqui certinho. E você vira, deixa a sua agulha ajustada e acoplada aqui no tecido e é só virar para fazer essa costura. Quem é iniciante vai ter essa dica aí valiosa pro resto da vida. Zíper, olha, vem devagarinho. Pronto, deu retrocesso. Olha só, aqui só, até legal que tenha acontecido, ó, porque se você precisar ajustar, a gente vai pegar aqui, ó, um descosturador, ó, e é só você abrir aqui um pontinho, e se você quiser pode até passar a costura novamente, tá? Isso aqui acontece, então, ó, vem com cuidado. Ó, só descosturei a parte, tá vendo? E aí agora a gente dá um pontinho aqui pra não ficar essa descostura aqui, né? Essa parte sem costura, então só dá um pontinho aqui em cima. Pronto, olha aí, ó. Imperceptível, tira, tá? O excesso de linha. E o legal aqui é que você vai refilar, tá? Tirar esse excesso, ó, que a gente consegue enxergar aqui que ele tá sobrando. Então, tira todo o excesso e limpa essa peça. Olha só que bacana como ela ficou refilada já. E aqui é uma outra ideia também, se você quiser fazer, olha que bacana, um porta-máscaras. Se você quiser já parar por aqui, é só colocar um viés na lateral e olha só que lindo que fica, tá? Pode colocar aqui o seu porta-máscaras ou você faz a peça que você preferir. Plástico cristal, tecido lindo, estampado, mas vamos prosseguir na nossa carteira, nossa clutch. Para aproveitar essa nossa parte que acabamos de costurar, você pega um retalho, aqui eu peguei um retalho da cor mesmo, azul marinho, que a gente fez a parte do viés do zíper. Aqui tem a medida de 4 centímetros de largura por 8 de comprimento. Eu fiz como viés, dobrei primeiro ao meio, vinquei com ferro e dobrei as outras duas extremidades no centro para fazer essa dobrinha. Então, ele vai ser a nossa alça. Com essa alça, antes de mais nada, a gente vai passar uma costura reta em toda a borda. Depois que a gente passar uma costura reta em toda a borda, nós vamos dobrar e vamos colocar, escolha um lado que você prefere, a gente vai colocar bem rente ao zíper que tá aqui, porque a gente ainda vai colocar um outro zíper desse lado, e aí você deixa uma sobrinha aqui e coloca bem rente ao seu viés e passa uma costura de segurança. Então, vamos fazer tudo isso agora. Agora que nós passamos uma costura reta em toda essa borda, eu vou fazer uma argolinha e aqui você vai colocar ela no final do seu zíper, tá? Fechado. Por quê? Porque o outro zíper nós vamos colocar desse lado. Então, a nossa alça, ela tem que vir aqui. Então, com a sua carteira fechada, centralizado com o seu zíper
a gente vai colocar essa nossa argolinha que tá aqui e dar uma costura de segurança bem aqui abaixo do nosso viés do nosso zíper. Então, só passo uma costura aqui de segurança. Pronto. Tira o excesso que ficou aqui, refila certinho, tira o excesso de linha e a gente vai dar continuidade. Agora sim, eu vou usar também o zíper de metro, vou abrir ele, olha, tá? Com este zíper de metro, nós vamos colocar ele nessa parte da nossa necessaire, que já tá tomando forma. Então, a gente coloca, primeiro de tudo, o zíper do dente sempre virado para baixo. A gente vai primeiro passar essa costura. Se você quiser, claro, pode já costurar o forro, mas eu sempre prefiro fazer esse processo para o acabamento ficar perfeito. Então, eu venho aqui com um clipe e vou passar. O meu zíper, pode perceber que ele é um pouquinho mais largo, né? Mais comprido do que a minha borda da minha necessaire, sempre deixando uma sobra. E a gente vai passar uma costura reta do início ao fim, não precisando mudar o calcador. Então, vamos lá. Devagarinho nessa parte sempre, tá? Que tem um outro zíper aqui de baixo. E retrocesso. Colocamos aqui, tira o excesso, tá? Primeiro de linha. E agora sim, a gente vai pegar o nosso forro e nós vamos encaixar estampa direita, estampa principal, virado com direito do nosso tecido aqui de baixo. Vou anexar, olha, tá? E a gente vai passar uma dica bem legal que eu sempre costumo fazer, e para quem eu sempre faço isso, mesmo quem é iniciante vai se sentir ótima, vira a sua peça do outro lado e agora sim você vai passar a costura, olha, como referência aquela outra linha que a gente tem aqui, que aqui tem várias costuras, mas foi essa última que nós passamos e é essa que a gente vai servir como referência, para quando a gente desvirar o nosso forro não ficar aparecendo nenhuma costura aparente. Então vamos lá. Encaixa, tá? O seu calcador bem rente. Lembra que nessa parte eu tenho já zíper, então vem com cuidado. Já passamos, agora sim a gente vai tirar o excesso de linha e olha aí que belezinha, a gente vai virar, tá? Aqui outra dica bem legal, tá? Para você assentar essa costura, eu vou trazer o meu forro até aqui embaixo, vou prender com um clipe ou com um alfinete, olha, venho aqui. E a gente vai agora passar uma costura para rebater, ou seja, para assentar essa parte que tá aqui, ó. Se você quiser, para você colocar bem certinho, pode vincar, tá? Com o dedo, eu faço isso. Não aconselho aqui com ferro, porque a gente já tem o nosso plástico, mas vinca certinho, olha, para aqui atrás ajustar. Tá? Só vou tirar esse excesso de linha que tá aqui. Aqui a gente vai ajustar. E agora sim a gente passa essa costura. Então, vamos lá. Se sentir dificuldade para costurar o plástico, pode usar um calcador de teflon. Mas eu tô usando o normal. E o que a gente tá fazendo? Eu tô ajudando a empurrar com a minha mão, caso eu sinta algum atrito ou uma dificuldade. Então, é só vir devagarinho. Dá retrocesso e olha só que perfeito, sem amostra de costura nenhuma, só
a que a gente fez a nossa costura de rebate. Agora, tudo que eu fiz com aquela parte da necessaire, eu vou fazer nessa que está o nosso tecido principal acoplado com a manta. Vou pegar o outro dentinho do zíper, sempre virado para baixo, vou colocar ele na parte mais larga da nossa estampa principal e passar uma costura reta aqui novamente. Então, vamos lá. Pronto, eu fiz tudo o que nós já fizemos anteriormente. Rebati a costura desse lado e do outro e coloquei o cursor do nosso zíper que tá aqui. Então, fiz isso e ela tem que ficar dessa forma. Agora, é fácil, a gente só vai precisar... Lembra sempre de abrir, tá? O zíper, olha, deixa ele abertinho aqui no meio. Eu vou colocar essa parte do tecido principal com o meu tecido principal e o forro com o meu forro. Vou passar uma costura reta em toda a volta, lembrando de deixar no forro aqui uns 5 centímetros sem costurar pra gente fazer o desvire da peça. Vem com cuidado. Lembra, se você é iniciante, nunca costurou zíper, é só você assentar e colocar o seu zíper, olha, quando ele tá fechadinho, joga de um lado, deixa ele bem centralizado e aqui desse outro também, sempre centralizado, e a sua peça tem que estar alinhada. Usa usa clipe, se você preferir alfinete, tá? Ó, tem sempre que jogar os dentinhos do zíper de um lado. Então vamos fazer essa costura. Agora a gente vai só cortar esse excesso de zíper aqui e aí a gente já vai desvirar e ver como fica. Agora sim, a gente vai refilar, cortar todos os excessos, tirar essas linhas que estão aqui. E se você quiser, claro, para facilitar também, a gente vai cortar, aqui é o zíper que ficou, o excesso, olha, a gente corta ele também. E aqui, nessa quadradinho que ficou aqui embaixo, a gente dá um pique, só pra na hora da gente fazer o desvire, ela ficar bem bonitinha. Então, faça isso dos 4 lados. Lembrando, pra gente não costurar sempre abaixo da linha da costura, né? Não cortar aonde nós temos essa linha da costura. Pra facilitar aqui, a gente vai tirar, vai desvirar por esse nosso espaço que nós deixamos, mas a gente vai dobrar ela, como que tem essa manta, então a gente dobra aqui para facilitar, já que tem o plástico, o cristal, mas é só você abrir um pouquinho e desvirar. Então vem com calma e vai fazendo esse processo. Vai acertando com os dedos, se você quiser a ajuda de um pincel ou de alguma coisa pontiaguda, para você trazer todas esses cantinhos aqui pra dentro, olha. Pra fora, né? Melhor dizendo. Vou pegar até um pincel aqui para ajudar. E aí você traz... Olha que fácil. Aqui, mesmo usando plástico cristal, a gente nem precisou usar secador. Quando às vezes a peça ela requer que o plástico amoleça, você pode usar o uso do secador morninho. Mas aqui, ó, é só você ir ajeitando os cantinhos, ó. Olha só a nossa carteira, que maravilhosa que ficou. Aqui você vai acertar o forro, tá? Acerta, vem nos cantinhos, lembra de colocar tudo ajeitadinho. E quando você for fechar, antes, se você quiser, faz essa dobrinha,
assenta com ferro, passa aqui uma costura na máquina, ou se você preferir fazer a costura à mão, aquela costura invisível, venho, coloco o forro e aqui, olha só que bacana, lembra que eu fiz nós fizemos juntos uma alça? Essa alça eu coloquei uma argola de chaveiro, tá? Só para colocar esse puxador, essa alça para virar uma clutch bem linda. Esse tecido, essa estampa super combinou, lembrando que a gente fez com composê. Aqui dentro você coloca o seu dinheiro, tem zíper e o melhor de tudo, é uma peça para você colocar o seu celular. Ela cabe, celulares até grandes, tá? Essa medida eu fiz especialmente para caber e olha que legal, plástico cristal. Eu não sei se você tá vendo, eu vou filmar com mais detalhes. A gente consegue mexer aqui tudo certinho, olha. Que bacana que você consegue vir aqui e mexer ele. Não precisa nem tirar o celular. Essa peça é linda e ficou maravilhosa com essas... Gostou dessa peça? Ela não é incrível? Eu tenho certeza que você vai presentear quem você ama, ou se quiser vender, também é uma ótima opção para ganhar um dinheirinho e fazer uma renda extra. Diga já nos comentários o que você achou e eu te espero com mais vídeos e mais novidades. Um beijo no seu coração e obrigada pela presença.